Senhoras e senhores, jovens e jovens, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a minha teoria do que tem acontecido na relação entre a torcida do Santos e João Paulo. Eu lancei essa na live do último domingo, comentei em algum dia dessa semana, se eu não me engano na quinta-feira, no resenha, mas eu acho que a gente tem um tempinho, tem uma possibilidade aqui de alongar um pouco mais o assunto, que eu acho que é importante, até porque o Gabriel Brazão foi apresentado durante essa semana e claro que se espalhou a possibilidade, principalmente em relação aos pênaltis, do Brazão virar o titular do Santos, o que assim eu acho que é uma disputa saudável, mas talvez tenha exposto ainda mais o quão parte, ou enfim, vamos generalizar, o quão a torcida do Santos mudou a sua visão sobre o João Paulo. De maneira nenhuma essa teoria é ofensiva. Eu só não vai não tem xingamento, não é questão pessoal. Na verdade, nem acho que ele tenha piorado, não é sobre isso. A teoria é simplesmente que eu acho que é quem ele sobrou, né, do dia 6 de dezembro, do que aconteceu ano passado, e os olhos do torcedor enxergam o João Paulo de maneira diferente desde então, o que eu acho até de certa maneira esperado, se não correto. Bom, antes de falar sobre isso, mostro essa bela bolsa, porque como vocês podem ver pelo cenário, hoje eu estou em um lugar diferente. Essa bolsa de quem? Sim, é da Golcase, claro. Viajei aqui com a Golcase em mãos, sempre me ajudando. E você pode comprar essa mala e outros produtos com o QR Code aqui na tela, no link da descrição, e usando o cupom Eu Vim de Santos. Inclusive, eu entrei no site da Golcase e percebi que se você compra esta bela mala, essa bolsa Joy preta, você ganha um mimo. Não vou falar qual é, entra aqui no link da descrição e você descobre, caso queira levar esta bela mala. Vale a pena, ela tem sido muito útil para mim, pode ser útil para você também, lá na Golcase. A principal defesa do pessoal, no momento que o camarada liga a moto aqui, a principal defesa do pessoal em relação ao João Paulo, ultimamente, é a gratidão. Quando alguém reclama, mesmo que seja de maneira educada, mas a gente sabe que reclamação na internet geralmente é o pessoal que perde um pouco a linha, a principal defesa ao João Paulo é que temos de ser gratos a ele pelos não rebaixamentos anteriores, por ter, né, salvado o Santos anteriormente, ou a tradicional frase, se não fosse ele, tinha caído antes, o que até é verdade, mas o futebol não é parado no tempo, não fica parado no tempo. Cada ano é uma temporada nova, cada campeonato torna irrelevante o que aconteceu anteriormente. Então, eu sou adepto da teoria que sim, ele nos salvou de cair antes, foi a principal peça para evitar rebaixamentos, ou né, rebaixamento anterior, mas gratidão não mata a fome, gratidão não garante pontos, gratidão não faz defesa. Então eu acho que esse comentário do temos de ser gratos, podemos ser, mas a gratidão não pode garantir a vaga ou de titular, né, ou garantir o carinho do torcedor para com qualquer jogador, não estou falando só do João Paulo. Para mim ele é o mesmo. Os pontos fortes dele seguem os mesmos, seja a saída cara a cara, seja o chute de longe, que eu acho que ele é bom, seja até um pouco da elasticidade ou até a velocidade, né, de reação aos lances. Eu acho que ele é bom nessas coisas. E os pontos fracos seguem também os mesmos. A bola aérea não evoluiu lá muita coisa. E ele, famosamente, não é exatamente um gênio nos pênaltis. Inclusive, hoje é sexta-feira, você pode estar vendo depois. Domingo o Santos enfrenta a Portuguesa. Pode jogar, pode decidir essa vaga nas semifinais nos pênaltis. Ele pegar 8 e acabar com esse vídeo. Por mim, tudo bem, a gente está aqui para fazer análise de momento, não dá para prever o futuro. Inclusive, se o João Paulo quiser pegar pênaltis, por exemplo, uma final contra um Palmeiras, pô, a gente vai amar. Mas no momento ele é conhecido por não ser exatamente o pegador de pênaltis. Não é assim a coisa mais fácil do mundo, um goleiro ser pegador de pênaltis, mas de fato ele não tem os pênaltis como sua especialidade. Então, honestamente, eu acho que talvez uma coisa que tenha mudado recentemente é o jogo com pés dele, que a gente tem notado algumas mudanças, mas também não é como se ele tivesse virado um meia armador e fosse substituir, sei lá, o Juliano e o Casares na meia. Simplesmente tem errado menos com os pés. Esperamos que siga assim. Para mim, a grande questão
é que quando nós estamos desesperados com o nosso time, e estivemos nos últimos 3 anos, mas claro, principalmente ano passado, a gente se apega a qualquer coisa que possa nos dar alguma esperança. Eu falava muito isso do Soteldo, eu tenho certeza que eu falei sobre isso em relação ao Soteldo do ano passado. Não é que eu ache, ou pelo menos ano passado, eu achava o Soteldo titular absoluto, craque, tanto que quando ele foi afastado pelo Paulo Turra, meu Deus, citei Paulo Turra, estou mal, eu fui um cara que falei, olha, não é a pior coisa do mundo. Mas, quando o time tá tão mal, qualquer cara que tem um drible a mais, por mais que não saiba chutar o gol, por exemplo, a gente se apega pra, vamos lá, vamos apoiar, vamos ver se nos salva. Isso cabia pro João Paulo também ano passado. A gente tinha que se apegar ao goleiro titular. Até porque o goleiro reserva, vocês sabem o que aconteceu nas vezes que ele entrou no passado. Né? Tomou 800 bilhões de gols em 4 partidas. É um negócio absurdo. E o João Paulo não é ruim nem de longe como aquele lá, e é melhor que os que ficaram como Diógenes, Mazotti, Breno. O Brasão a gente vai ter que discutir quando ele jogar. Não tô discutindo a titularidade dele ano passado e nem aqui, porque o Brasil ainda não estreou. Mas quando a gente tá bem e o time de hoje tá melhor que o ano passado, tanto que classificou no Paulista, o que é uma coisa que a gente não via há 4 anos, as pequenas falhas, ou enfim, qualquer falha, mesmo as menores, ou a continuidade de alguns defeitos, chamam mais atenção. Quando você está tentando forçar uma esperança, acreditar que a gente vai escapar e o João Paulo faz uma defesaça, porque, por exemplo, a zaga é ruim e a bola chegava muito mais ano passado, você se apega a essa coisa boa. Quando meio que está tudo dando certo, o ataque flui melhor, os laterais evoluíram, a zaga evoluiu também, qualquer pequena falha, e aí pode ser do Casares, passando pelo Morelos, indo ao Gil, e principalmente no João Paulo, e daqui a pouco eu falo por que principalmente, parece um desastre muito maior. Ano passado, se ele falhasse, a gente ia falar mais uma das 78 falhas que esse time apresentou hoje. Hoje, talvez seja a única falha. E aí chama mais atenção. Nem é falha de frango, tá? Algum defeito no jogo, enfim, uma saída ruim na bola aérea, ou não pegar um pênalti, como foi contra a Inter de Limeira, que assim, não é um crime você não pegar um pênalti, é difícil. Mas chama mais atenção. E junta a isso, ao que eu falei que a gente chega em instantes, a queda. Porque ele não tem muito com quem dividir o trauma e o rancor que o Santista ainda segue, e eu dou toda a razão para quem tem trauma e para quem tem rancor, porque eu tenho trauma e tenho rancor, e acho que tem que ter mesmo. Pensa comigo. No time titular hoje tem o João Paulo. A Derlan não estava, o Felipe Jonathan estava lesionado. O Rainer chegou também agora. O Gil não estava, aí você tem o Joaquim. Que ele nunca foi alvo de ninguém. Né? Ele tem partidas ruins pelo Santos? Tem. No Ituano ano passado, o Bragantino, o Novo Horizontino esse ano, não lembro agora qual foi o jogo que ele foi mal. Enfim, mas acho que foi o Bragantino que a gente falou um pouco mais. Mas ano passado ele fez gol, podia ter sido Salvador, foi muito acima da média em termos defensivos do Santos e fez falta, por exemplo, no jogo do dia 6 de dezembro, ele estava suspenso. Então ele nunca foi um alvo. Aí você pega Pituca e Schmidt não estavam, Juliano Casares, Otero não estavam, Pedrinho e Guilherme não estavam, e aí tem o Furt e o Rincon. Eu tô ficando mais ou menos nos titulares aqui, né? O Furt e o Rincon todo mundo gostava no passado. O Furt entrava, fazia gol, que inclusive evitaram da queda ser muito antes. E o Rincon, todo mundo sabe, todo mundo que trabalha no Santos, é apuro Santos, sabe que ele era um dos caras que mais se importavam, se não o que mais se importava. Então, só sobrou ele. Os 11 que vocês vão ver domingo jogando contra a Lusa, ou os 11 que entraram em campo titulares, claro, eu tô falando contra a Inter de Limeira, Novo Horizontino, Bragantino, qualquer que seja, só tem ele que a gente olha e fala: ah, no passado. E isso muda a percepção. As coisas boas ficaram até o dia 5 de dezembro. A partir do dia 6, isso não é culpa do João Paulo e também não é culpa do torcedor, é natural que a gente olhe e fale: pô, ele tava lá, né? Ele fez parte daquilo. De novo, eu aponto 14 culpados antes do João Paulo aqui, ou mais, sobre a queda do ano passado, só em campo. Se eu somar dirigente, técnico, então vai para 8 milhões. Mas só tem ele hoje que a gente pensa ao vê-lo. Pô, ele tava lá no passado. Então a gente passa a ver toda a falha como um desastre e, sei lá, pulou mal no pênalti. Ano passado ele não pegava pênalti. E, sei lá, não pegou uma bola aérea. Ano passado já era assim. Errou um passe com o pé. Ele também não acertava no passado. Você não vira e fala isso pro Aderlan,
Porque a gente não via do jogo do Bragantino, modo de dizer, a gente podia ver, mas, pô. O Felipe Jonathan não jogou brasileiro, praticamente. Jogou no comecinho, né, lesionou. Os meias eram diferentes, os volantes eram diferentes. O Pituca, inclusive, tem todo o crédito do mundo porque ele jogou numa fase melhor. Só sobrou ele. Que a gente olha e fala, pô, tá errando de novo. Se o Pituca errar, a gente não vai lembrar de um erro dele em 2020. Se o Furt errar, a gente não vai lembrar de um erro dele em 2023, porque basicamente ele pegou 3 vezes na bola e fez 3 gols. Se o Gil errar, a gente vai falar, a torcida do Corinthians, mas, pô, errava no Corinthians. Legal pra gente. O João Paulo tá lá errando de novo. E não é nem que a gente vai apontar um erro. A gente só vai falar, tá aí, de novo. Entendeu o que eu quero dizer? Tudo no João Paulo hoje é mais fácil da gente ter um viés negativo, é mais fácil da gente criticar porque ele estava no passado. Eu acho que o João Paulo é o mesmo jogador. Só que ele salva menos porque o Santos é menos pressionado. Então todo erro fica destacado. Parece que eles aumentaram. E nem aumentaram. Ah, não pegou um... Que frango ele teve no Paulista? Eu não lembro de nenhum. Você pode discutir o gol do Sacha. Muitos discutiram o gol no Mirassol, que eu acho que é mais questão do João Schmidt que chutou pra trás. Posso estar esquecendo de algum aí. Só tá mais em destaque. Ao mesmo tempo, eu acho que hoje a análise é mais realista. Por exemplo, quando quem que machucou na seleção? O Ederson. E foi convocado o... Eu esqueci quem foi convocado. Calma aí, convocação goleiro. Vou escrever no meu computador que está apoiando meu celular. Convocação goleiro seleção. Ah, o Rafael de São Paulo já estava. O Léo Jardim, pronto. O Léo Jardim ou o próprio Bento, que já estava na lista. Alguém discutiu, mas era a oportunidade do João Paulo. Ó, hoje tem 3 goleiros na seleção que jogam no Brasil, e o Everton nem tá nessa lista, que é melhor que o João, com todo respeito, isso eu sempre falei aqui. Tá o Bento, o Léo Jardim e o Rafael. Rafael você pode discutir, mas não criou-se a discussão que o João Paulo merecia estar lá. Ninguém levantou essa voz. Ninguém levantou essa voz. Por quê? Porque hoje a análise é mais realista. A gente já não tem aquela visão de milagreiro, salvador. A gente tem a visão, infelizmente, mas aí ele estava em campo e nós não, de um cara que caiu, que estava presente no dia mais desastroso da nossa paixão. Então eu acho que a disputa por posição é muito válida. Espero que o Brasão tenha chances. Isso não quer dizer que eu tô queimando o João Paulo de maneira alguma. Isso não quer dizer que eu gosto menos do João Paulo. Acabei de falar, para mim ele é o mesmo goleiro, do mesmo nível que ele era antes. Mas o nosso olhar hoje é diferente. Então eu acho que o Brasão merece uma chance na Série B pra gente descobrir se é melhor ou não. Claro que é o cara ele que decide, mas o torcedor precisa descobrir isso também. Bom, sempre que é possível, sempre que eu posso, sempre que é possível, eu tento ajudar o pessoal que manda coisas. Hoje o Ayrton Rodrigues pediu uma ajuda pro pai dele, uma vaquinha. Leio aqui a mensagem, ó. No último mês de setembro descobrimos um câncer de boca, muito triste, no pai dele, que hoje tem 63 anos. Desde então ele não tem trabalhado, estamos de consulta em consulta para seguir com o tratamento. Havia uma perícia do INSS agendada para fevereiro, mas foi marcada só para abril, então tem gastos com locomoção, medicamentos, os custos do dia a dia que são difíceis de arcar. O Ayrton, que é membro do canal há muito tempo aqui, então ele pediu para quem puder ler lá toda a situação no link que eu vou colocar aqui na descrição da vaquinha para ajudar o pai dele. O pai dele que gosta carinhosamente de ser chamado de... Calma aí, tá atrás do celular. Neguinho, e o nome dele é Marcelino. Então, toda a força pro seu Neguinho. Quem puder ajudar, o link está na descrição. E também sempre agradeço aos membros que me ajudam. Tá aqui na tela alguns não, todos que renovaram essa semana, que chegaram essa semana. E alguns dos antigos que toda semana eu revezo. Sem vocês o canal não seria possível. Muito obrigado por permanecerem comigo, principalmente nesse ano tão difícil de se falar e de se ouvir, principalmente no caso de vocês, de futebol. Não tá fácil, eu sei, mas a gente continua aí na luta para que ano que vem voltemos ao nosso lugar, que é lá na Série A. Quem sabe no Paulista a gente não festeja um pouquinho mais. Beijo!